Chega mais que hoje a história é de amor, de dor de cotovelo, daquele tipo de relacionamento que não ata e nem desata. Já escutaram esse termo? Ou dá ou desce? Pois a história é daquelas que não tem final e é até polêmica. É um caso entre uma mulher mais velha com um cara mais novo, mas não é essa polêmica não. A parte polêmica é que tem morte nessa história. Se gosta das histórias que contamos aqui, curte a nossa página no YouTube, segue a gente no Spotify, no Google e na Apple Podcast. E também no Instagram, @História de Imigrante. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história do Marcelo. O Marcelo estava cheio de dívidas no Brasil, aí um vizinho dele fez uma proposta. Ô Marcelo, tô indo de novo pra Bélgica trabalhar, juntar uma grana. Você não quer ir comigo? Já tá tudo certo, trabalho, lugar pra ficar. É só chegar e trabalhar. Pois é, esse vizinho já tinha ido para a Bélgica algumas vezes e sabendo ali das condições financeiras do Marcelo, ele resolveu dar aí uma dica. O trabalho era na construção, trabalhar com a parte elétrica. O Marcelo conversou com o dono da empresa que estava contratando, esse dono da empresa inclusive era português, e achou uma boa ideia, porque ele já trabalhava com isso no Brasil. O combinado seria 15 euros por hora e nas contas lá do Marcelo, ele ia ganhar 3.500 euros por mês e morar no alojamento com tudo pago. Ele só ia ter que pagar a comida dele, então, nada mal. Partiu Bélgica. Só que chegando lá, não foi bem assim. Para começar, o alojamento não era uma coisa estruturada. No banheiro, por exemplo, não tinha porta e nem água quente. Pensa naquele frio que faz na Bélgica, o tanto de frio que esse homem passou. Pois esse nem era o problema. O salário que tinha sido combinado nunca foi pago. O homem lá, o chefe da empresa, até pagava mais, eram umas migalhas, tipo, daqueles 3.500 euros, que era o combinado, ele só foi receber 700 no primeiro mês. E não era só ele não, nesse alojamento tinha além do Marcelo, o vizinho dele lá do Brasil, e mais um tanto de brasileiro e todo mundo nessa situação. O dinheiro que eles ganhavam mal dava para se manter e de forma muito precária ainda. Tinha uns lá que não tinham recebido nem o suficiente para pagar a passagem para a Europa. Eu escuto tanta história assim, promessa furada, mas esse episódio aqui não é sobre golpe e nem sobre trabalho escravo. É sobre amor, ou não sei, algo parecido com isso. Quando tinha um tempo que o Marcelo estava aí nesse perrengue, ele conheceu uma mulher num app de relacionamento. Vou falar um pouco dessa mulher. Ela era mais velha que o Marcelo, ele tem uns 37 e ela quase 50. Ela é brasileira e já mora na Europa, sim, tem mais de 20 anos. Ela é separada e tem 3 filhos adultos. Até aí, tudo certo. Marcaram de se encontrar e beleza. Eu vou chamar essa mulher de Clarice. Guarda o nome porque ela é personagem principal aqui do triângulo amoroso que vai rolar nessa história. Clarice. Aí depois de se conhecerem pela internet, o Marcelo e a Clarice marcaram esse date numa lanchonete. Comeram um sanduíche, conversaram e a química bateu. Mas, gente, bateu de um jeito que foram pro carro dela já se pegando. Se pegaram mais um pouco e fuque-fuque e paixão. O homem caiu de 4 pela mulher. Bom, não nesse caso, né? Porque quem ficou de 4, bem, enfim, vocês entenderam, né? Marcelo se apaixonou. Eu achava que essa coisa só acontecia com as mulheres. Essa coisa aí de paixão avassaladora, mas não. Quando ele viu essa mulher, quando rolou aí todo esse encontro dos dois, ele pensou, é ela. Aí os dois passaram a se ver todos os dias. A Clarice morava numa cidade vizinha, ia lá para a cidade dele para eles saírem juntos. Até que a Clarice ficou sabendo da situação do Marcelo e falou: Não, Marcelo, isso aqui que você tá vivendo não tá certo não. Trabalhar sem receber direito, morar num lugar ruim desse, não. Vem morar comigo e a gente abre uma empresa juntos. Eu faço parte de atendimento e você faz os trabalhos da parte elétrica. Você não precisa desse emprego aqui. Importante falar aqui que a Clarice é aposentada por conta de uns problemas de saúde que ela tem. Alguma coisa a ver com fibromialgia.
Como a Clarice tem a documentação para viver na Europa, o Marcelo achou interessante, porque daí ela podia realmente abrir uma empresa para eles trabalharem. Então, ele largou o trabalho e foi morar com ela. Só que aqui, gente, a história começa a enrolar, a ficar meio estranha. A Clarice chamou Marcelo para morar com ela, mas ela estava separando do marido. E nessa separação, a casa onde ela morava ia ficar com o marido. Nesse caso, ex. Esse ex da Clarice é caminhoneiro. Então, ele vive na estrada e ela morava nessa casa sozinha. Pelo menos, foi isso que ela falou para o Marcelo. Aí, quando ele foi para lá, eles alugaram uma casa de temporada. Ela não levou ele para a casa dela. Eu teria ficado com o pé atrás aqui. O plano era, o Marcelo ia arrumar um trabalho para juntar uma grana e eles iam juntos embora para Portugal para abrir essa empresa aí de serviços elétricos. Para não ficar gastando com casa de temporada, eles foram morar na casa dos filhos da Clarice. Isso tinha, sei lá, alguns meses que os dois já se conheciam. E o namoro foi rolando de vento em polpa. Marcelo cada vez mais apaixonado. Com o tempo, Marcelo foi conhecendo melhor a Clarice. Ela teve uma vida muito sofrida no Brasil, mas um sofrido assim, a ponto dela sair fugida de lá. Eu vou explicar. Antes de sair do Brasil, a Clarice foi casada com um homem que batia nela e nos filhos. Depois de um tempo apanhando muito, ela se separou desse homem, mas esse homem foi atrás dela. Aí a Clarice mudou de cidade e ele foi atrás. Ela mudou de estado e esse homem foi atrás. Para desaparecer, ela se mudou de país com os filhos. Foi aí que a Clarice foi morar na Europa, em Portugal. Mas aí vocês acham que esse marido deixou a Clarice em paz? Nada. Ele foi atrás da família dela. E o que ela fez? Ela mandou esse homem. Isso mesmo. Ela juntou dinheiro trabalhando na faxina em Portugal e pagou para um profissional colocar fim na vida desse ex-marido. Isso tem uns 20 anos. Depois disso, a Clarice conheceu esse português, que é o caminhoneiro, e se casou com ele. Esse português vai ser importante para a nossa história. Eu vou chamar ele aqui de Roberto. A Clarice e o Roberto se casaram, mas ele não era um cara muito atencioso, pelo contrário. Era todo grosso, estúpido e tinha vergonha dela, sabe? Não sei se é pelo fato dela ser brasileira, não sei, mas ele tinha vergonha dela. Tipo assim, em festa da família dele portuguesa, ele nem levava a Clarice. Acho importante a gente saber essa parte aqui da história da Clarice para a gente entender aonde isso tudo vai dar. Todas essas coisas aqui que eu contei para vocês, o Marcelo descobriu porque a própria Clarice contou para ele e os filhos dela também. Então, quando o Marcelo conheceu a Clarice, ela tinha esse histórico de violência doméstica bem sofrido, tinha esse crime e tinha esse ex-marido português que desprezava ela. Pelo menos era isso que ela contava para ele. E pelo jeito que o Marcelo me contou, quanto mais ela falava da vida dela, mais ele se apaixonava pela Clarice. Ele me falou assim: ela não é uma pessoa ruim, ela é muito sofrida. Precisa de um homem bom para amar ela de verdade. E eu sou esse homem. Bom, o namoro dos dois foi rolando, Marcelo arrumou um trabalho na construção, ele estava juntando dinheiro para o projeto deles, da empresa de elétrica. E enquanto isso, eles ficaram morando na casa dos filhos da Clarice. Só que os dois não dormiam juntos todos os dias. A história aqui vai ficar um pouco mais enrolada. Tinha dias que a Clarice dormia na casa dela, a casa que ela disse que ia dar para o ex no divórcio. Ela ia para essa casa e dormia lá, dizendo ela, sozinha. Ela tem esse problema de fibromialgia, toma uma medicação muito forte e esse remédio faz a Clarice ter insônia. É muito comum ela ficar acordada de madrugada. Daí teve uma noite que ela estava na cama com o Marcelo e ela levantou para dar comida para uns gatinhos na rua. Isso era 2h da manhã, só que ela só voltou para casa depois das 5h. O Marcelo perguntou onde ela estava e a Clarice disse, lá fora. E isso acontecia várias noites. Bom, Marcelo ficou desconfiado e colocou algumas câmeras na casa dela, na casa dos filhos da Clarice.
Outro dia, a Clarice tinha que resolver uns problemas dela numa cidade vizinha lá e se vestiu toda bonita, vestido justo, meia calça. O Marcelo viu aquilo e perguntou, né, aonde que você vai toda bonita? Ela falou aí desse compromisso, mas ele não acreditou. E o que o Marcelo fez? Rastreou o telefone dela e foi descobrir que a Clarice estava na casa do ex, o português. Foi aí que Marcelo descobriu que essa casa que a Clarice deixou para o ex, a casa que ela disse que morava sozinha, na real, não era bem assim. A Clarice e o Roberto, os dois, moravam juntos lá, até ela conhecer o Marcelo. Por isso a Clarice não levou o Marcelo para a casa dela. Por isso, eles alugaram uma casa de temporada e no final foram morar com os filhos dela. Então, quer dizer, esse tempo todo a Clarice estava vivendo uma vida dupla? Dona Flor e seus dois maridos? Como os filhos sabem disso e não falam nada? A resposta é, ela estava sim se encontrando com o português, mas ela disse que eles não tinham mais nada. Os filhos não gostavam dele porque achavam que ele tratava a mãe muito mal e eles sabiam que o casamento da mãe já tinha acabado. E por último, eles gostaram do Marcelo, por isso não falaram nada. Gente, vocês conseguiram entender aqui a confusão? Eu sei que é bastante enrolado, deixa eu dar uma sintetizada aqui para posicionar vocês. O Marcelo conheceu uma mulher que se dizia que estava separando. Essa mulher dizia que morava numa casa sozinho. Quando o Marcelo largou o emprego e mudou para a cidade dela, ele descobriu que, na verdade, essa mulher ainda vivia na mesma casa que o ex-marido. Por enquanto, ex-marido. Mas vamos lá. Tá confuso e vai complicar um pouquinho mais. Porque o Roberto, o português, ele descobriu que a Clarice tinha arrumado um outro homem. E aí o que ele fez? Passou a ameaçar o Marcelo. A primeira ameaça foi assim, o Roberto disse: se você não parar de ter contato com ela, eu vou dar um fim em você. Não foi brincando não, foi papo sério. Marcelo não se intimidou e continuou com a Clarice e aí veio a segunda ameaça. Marcelo estava na cozinha lavando a louça quando o Roberto entrou armado, com uma arma na cintura, abriu o casaco e mostrou para o Marcelo. O Roberto dessa vez falou mais claro: se não largar dela, eu te mato. E na terceira tentativa, o Roberto foi até lá, a casa deles, viu os dois juntos e falou que ia acabar com os dois. Ai, nem, gente. Eu acho que a gente tem que ir atrás de paz na nossa vida. A história tá desde o começo atrapalhada, isso não vai acabar bem. É sério, numa hora da loucura, esse homem cumpre o que tá prometendo. E outra, e essa mulher, para mim até esse ponto da história, tá claro que essa mulher tá com os dois. Minha opinião. Mas o Marcelo acredita nela. Ele acha que a Clarice tá com conflito pessoal. E quando vê o marido, ela pode ter umas recaídas. Bom, enquanto esse rolo todo estava acontecendo, o Marcelo ficou sem emprego. Era fim do ano, a empresa da construção que ele estava trabalhando fechou para as festas e quando voltou, não chamaram o Marcelo mais. Isso tudo na Bélgica. Aí ele conseguiu contato com uma companhia de Portugal. O engenheiro dessa companhia disse que tinha uma vaga para eletricista e que assim que acabasse o break lá de fim de ano, ele ia chamar o Marcelo para trabalhar. O Marcelo ficou esperando e o trabalho não rolou, nem lá em Portugal e nem na Bélgica. O Marcelo não paga nada para morar na casa dos filhos da Clarice. Aí, para não ficar sem ter o que fazer, ele arruma a casa, conserta uma coisa ali, outra ali de elétrica, e assim vão passando os dias. Até a comida que ele come são os filhos da Clarice que paga. O Marcelo me falou: a gente criou ali uma relação de amizade, de irmandade, e eles são iguais irmãos para mim. Que confusão. Tem como complicar? Tem como complicar. A Clarice terminou com o Marcelo. Ela falou para ele que está doente e que está voltando com o Roberto. Ela disse que está com câncer e que não vai contar nada para os filhos porque ela quer ficar com o Roberto. Reatar o casamento porque eles já estão muito tempo juntos. E ela quer alguém que cuide do dinheiro dela, das finanças dela. E o Roberto é a melhor pessoa para isso, de acordo com a Clarice. Falou que o ex-marido, que na real é marido, né? Que eles nunca separaram, que ele vai contratar uma pessoa para cuidar dela. Mas isso não entra na cabeça do Marcelo. O Marcelo não entende como uma mulher pode trocar ele,
Um homem atencioso, que dá carinho para ela, que faz tudo por ela, por um cara tão estúpido quanto o Roberto. Marcelo não entende isso de jeito nenhum e falou que nem os filhos entendem. Os filhos acham que a mãe tá louca pra largar de mim e voltar com esse cara que não tá nem aí pra ela. Eu já falei, eu tô à sua disposição. Faço o que for preciso, mas o importante é a gente estar junto. Eu sei que essa história é enrolada, que ela parece novela mexicana, mas olha só como pode ter um final trágico. Na hora que o Marcelo estava me contando uma das ameaças do Roberto, ele falou assim: Eu queria que esse cara viesse pra cima de mim. Queria mesmo que esse português fizesse coisa ruim comigo, porque aí justifica se eu fizer alguma coisa pior com ele. Vocês escutaram isso? Essa história ainda está acontecendo, então muita coisa pode rolar ainda debaixo dessa confusão. Então como é que está a situação do Marcelo agora? A Clarice terminou com ele, ela não quer saber do Marcelo e voltou pro ex, quero dizer, pro marido. Mas fica mandando mensagem pro Marcelo assim, ó, escuta essa. Eu te amo tanto, tanto. Não dá não. Não consigo mais. Não consigo ficar longe de você. Não consigo, simplesmente não. A gente distorceu a voz porque essa história é anônima, mas esse áudio é original do WhatsApp, é a voz da Clarice que o Marcelo mandou pra gente. Eu te amo tanto, tanto. Não dá não. Não consigo ficar longe de você. Simplesmente não. E pelo histórico da conversa, eles se falam o dia inteiro e muitas dessas mensagens é o Marcelo falando pra ela que ela merece coisa melhor, pra ela largar desse Roberto, enfim, ele insistindo pra ela ficar com ele e largar de vez o ex. O Marcelo falou que de vez em quando rola um pega entre os dois. E isso é um triângulo amoroso, não é? Enquanto isso, o Marcelo segue morando na casa dos filhos dela. Me mandou até foto do batizado do netinho da Clarice que nasceu. Ele tá sem trabalho, sem grana, falou que tem menos de 300 euros na conta. Emprestou 800 para Clarice, mas ela também não devolve e quando ele toca no assunto ela desconversa. Então, num resumão, Marcelo saiu do Brasil para ajeitar a vida financeira e, na real, deu tudo errado. Eu falo deu tudo errado porque essa, claro, é a minha opinião. Como eu disse, eu acho que tudo começou errado. Essa mulher mente o tempo todo e o principal, ela fala uma coisa e age de outra forma. Gente, se a pessoa gosta, se ela fala que ama, ela fica com você. Não faz sentido. Eu não acredito nesse amor, te amo, mas não posso largar da minha esposa, ou te amo e logo vou separar. Não, se gosta, fica junto de verdade, e não essa enrolação danada. E pior, uma enrolação como essa que pode dar ruim. E se ela mente tanto, quem garante que a história do cara do Brasil, daquele ex-marido que batia nela no Brasil, é verdade? Quem garante que ela foi realmente vítima de violência doméstica e pôs fim na vida do homem assim? Quem garante que tudo isso é verdade? Para mim, quem mente uma vez, mente sempre. Então, como eu disse, essa história ainda tá rolando. O meu conselho pro Marcelo é: foge disso. E o de vocês? Essa é a história do Marcelo. Na próxima quinta-feira, a história tá divertida. A mulher estava na hora de parir e aí ligou para o hospital para pedir uma ambulância. Mas quem chegou foi um táxi. E não para por aí. Eu conto tudo na próxima semana. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.